Olá, meu nome é Fernando Adegas, eu sou pesquisador de plantas daninhas da Embrapa Soja e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um assunto muito importante, que no passado já foi um dos principais problemas na cultura da soja, que foi o manejo de plantas daninhas. Isso lá na década de 80, 90, talvez tenha sido a principal dificuldade que os produtores tinham e os técnicos, era de controlar as plantas daninhas. Isso teve uma grande modificação depois com a vinda da soja resistente a glifosato, a soja RR, né, que mudou todo o sistema nosso de manejo de soja e hoje está voltando a ser problema. E por que isso está acontecendo? Pelo aparecimento de plantas resistentes ao principal herbicida utilizado nas nossas culturas resistentes a glifosato, que é o glifosato. Isso já aconteceu no passado com os outros herbicidas, os inibidores de LS, os inibidores de SSase. Por quê? Porque a gente utilizava basicamente um único produto ou produto do mesmo mecanismo de ação continuadamente na área. E no passado a gente selecionou plantas para aqueles mecanismos de ação e hoje, com a utilização unicamente desse produto excelente herbicida que é o glifosato, selecionou algumas plantas resistentes a glifosato. Então nós estamos vivendo a segunda geração de resistência. E hoje basicamente nós vamos conversar com duas plantas daninhas importantes, as principais do Brasil, que são buva e amargoso. São essas duas que estão aqui na foto. Por que elas são as mais importantes? Porque basicamente elas têm a maior área de dispersão, a maior área de disseminação, a maior área de infestação nas nossas culturas de grãos, especialmente soja, milho safrinha, trigo, algodão e assim por diante. O primeiro aspecto interessante dessas duas plantas é que elas não eram plantas que estavam dentro da cultura da soja. Originalmente elas não nasciam junto com a soja. E elas são plantas hoje que a gente fala plantas de entre-safra. O que significa isso? Se a gente dar uma olhada nos nossos principais sistemas de cultivo no Brasil, começando ali, como mostra aqui a foto, né, da soja com trigo, cereais de inverno no sul, depois o nosso principal sistema, que é soja com milho safrinha, e até alguns outros, como soja e algodão, ou soja sem cultura nenhuma de inverno, soja e pousio, nós vemos que essas áreas em vermelho, que está escrito pousio, são as áreas onde a gente não tem cultura, quer dizer, o solo vai ficar descoberto, que não vai ter nenhuma proteção. Planta daninha gosta de área descoberta, área em pousio. É mais ou menos como um terreno baldio de cidade, né? A gente, se entrar em qualquer cidade e ver um terreno baldio, está cheio de mato lá. Nas nossas lavouras são a mesma coisa. Então, o principal sistema de controle de buva, capim amargoso e outras plantas daninhas é a gente evitar essas áreas de pousio. Então aqui, primeira coisa, controlar a buva amargoso e a gente diminuir ou evitar essas áreas de pousio. Que pode ser feito com cobertura de solo, quer dizer, culturas de cobertura, que são muito interessantes. Olha um exemplo aqui, né? A gente tem uma boa cultura, que é o milho, que sobrou aqui, mas tem buva no meio do milho. Isso não pode acontecer. E seja mais para o sul, olha a quantidade de buva que a gente tem nessa pequena cobertura de palhada. Quer dizer, a palha não foi eficiente para fazer essa cultura. O amargoso é a mesma coisa. A gente vai para as áreas de cerrado, tem bastante amargoso naquela sobra da cultura de inverno, ou mais no sul também, onde é que tem inclusive pouca palhada, a gente tem bastante amargoso sobrando dessas áreas. Então, primeira coisa, evitar pousio. A gente pode evitar pousio com coberturas. Cobertura é fundamental. Olha essa foto que interessante, né? Essa foto mostra aqui, mais ou menos 25 dias depois que foi colhido esse milho, aonde a buva tinha nascido. Basicamente, onde é que não tinha cobertura de solo e onde tinha solação direta. Porque a buva é uma semente fotoblástica positiva. O que significa? Ela precisa de luz para germinar. Então, cobrir o solo vai ajudar muito a não deixar a buva infestar as áreas. Isso pode ser feito de que maneira? No cerrado a gente utiliza coberturas como essa de milheto. Olha que maravilha que fica, onde é que a gente não tem planta daninha nenhuma nessas áreas, né? No sul a gente pode utilizar tanto milho, safrinha como trigo. Lembrando que não é só a quantidade de palha que ajuda a controlar, mas a maneira como essa palha é distribuída na área. Então o trigo, a aveia, as culturas cereais de inverno dão mais uniformidade na cobertura, isso tem menos planta daninha nascendo, né? Então, além das coberturas, quer dizer, a própria natureza, o controle cultural nos ajudando a controlar essas plantas daninhas, a gente pode também fazer juntamente ou unicamente o controle químico. E aí a gente volta naquele gráfico ali. Nessas áreas de pousio a gente faz o quê? Evita que planta cresça utilizando os nossos herbicidas, normalmente herbicidas sistêmicos ou de contato de ação total. Para fazer o quê? Para a gente fazer essas aplicações e não deixar que nessa situação de pousio, nessa entre-safra, as plantas daninhas cresçam. Então, o primeiro aspecto para controlar a buva e capim amargoso, evitar situações de pousio, ou se ocorrer pousio, a gente tentar fazer o quê? Cobertura nessas áreas ou controle químico para não deixar essas plantas estarem prontas para entrar na nossa lavoura de soja.
Vamos falar especificamente um pouco mais dessas duas plantas, né? Por que elas tomaram conta das áreas de soja? Vamos lembrar que a buva, ela, como mostra a foto aqui, ela tem uma quantidade, ela produz uma quantidade muito grande de sementes, em torno de 200, 230 mil sementes. E a semente da buva é muito leve, muito pequena. Dá uma olhada, uma semente de buva ela é quase 2.000 vezes menor que uma semente de soja, como mostra a fotografia aqui. E além de tudo, a buva ela tem uns peluzinhos, né? Que é feito para quê? Para justamente o vento bater e levar ela para grandes distâncias, para dispersão. Então, por que a buva tem facilidade de disseminação? Primeiro, grande produção de sementes, semente muito pequena e com essas estruturas de disseminação com esses pequenos pelinhos que são levados pelo vento. Então, por isso que a buva teve uma facilidade de tomar conta, de dispersar para várias partes do Brasil. Mas uma coisa importante, a buva não sobrevive, essa semente de buva não sobrevive muito tempo no solo, aproximadamente um ano, um pouco menos que isso. Então, se a gente evitar que essa semente entre, seja produzida na nossa área ou venha de fora, nós vamos conseguir limpar quase de um ano para o outro, ok? Essa é a primeira parte. Outra coisa importante que a gente sabe é que a buva, como qualquer planta daninha, mas especificamente a buva, o melhor controle é feito com plantas pequenas. Então, esse gráfico está mostrando que plantas até com menos de 10 centímetros, basicamente 100% dela é controlada. Então, a gente tem que controlar, principalmente o controle químico, com plantas do menor tamanho possível. Normalmente até 10, 12 centímetros no máximo. Acima disso, o controle vai ficar cada vez mais difícil, cada vez mais caro, né? Cada vez mais com maior dispêndio financeiro e com uma possibilidade pior de resultado. Então, o segundo aspecto, né? Controlar plantas pequenas. Outro aspecto interessante é a gente entender, saber quando essa buva nasce, quando ela emerge nas determinadas áreas de produção agrícola. Se a gente for ver o histórico disso, começando com os estudos feitos lá até 2008, a gente via que a buva ela emergia basicamente em julho, agosto, quando tinha a primeira queda de temperatura no inverno. Então era o pico normal de emergência de buva. E a gente tem notado que isso tem alterado um pouquinho. Se a gente for pegar alguns resultados mais recentes, a gente vê que a buva tem dois picos. Tem assim uma primeira pequena emergência lá para fevereiro, março, quando dá aquele primeiro friozinho, quando a gente está no milho safrinha, no próprio trigo, né? Daquele primeiro friozinho em março ali, ela tem um pequeno pico de emergência, como mostra esse gráfico aqui. E depois continua sendo um pico maior para lá. Isso é interessante porque muitos dos controles de buva a gente pode fazer justamente nessa época. Fevereiro, março, abril, como por exemplo quem tem milho safrinha, alguma ação dentro do milho safrinha, como alguns herbicidas que podem ajudar a controlar a buva. E depois controlar aquela buva que nasce naquela entre-safra, né, a partir daquele frio que tem em julho e agosto. E no ano passado foi muito interessante porque o controle de buva foi mais fácil. E se a gente der uma olhada nesse gráfico, mostra que foi mais uniforme. Então o que tinha no ano passado? As buvas estavam menores, numa quantidade menor e numa situação mais favorável de controle. Esse ano o controle de buva está sendo muito difícil. Produtores do Brasil todo têm mandado WhatsApp, fotos para a gente falando o seguinte, olha, está muito difícil, a buva está um pouco maior e está muito seco. Realmente esse ano está muito complicado para controlar a buva. Por quê? Já tinha buva no meio do milho safrinha, hoje no meio do trigo, e essa buva está passando esse período seco, né? Ela se adapta muito bem a esse período seco, e agora com as condições climáticas difíceis de controlar. E se a gente for ver o pacote, né, o sistema de manejo químico da buva, é exatamente o que está mostrando nessa foto, nesse gráfico aqui. Normalmente a buva a gente faz o controle com duas intervenções químicas. A primeira intervenção com produtos sistêmicos, né? Aqueles produtos que translocam na planta. A gente pode utilizar ou não um pré-emergente nessa situação que ajuda a buva não nascer, aquela que não nasceu ainda, junto com essa que já nasceu, a gente controla que não nasceu, e esse pré-emergente vai dar um residual, e depois a gente complementa com produto de contato. Porque lembra que eu falei, a buva é uma planta de difícil controle, e nesse caso a gente vai precisar de duas intervenções. Então a primeira com produto sistêmico, e depois de 8, 10, 12, depende do produto, 15 dias a gente faz de contato para a buva sair totalmente controlada. Porque, lembrando, buva e amargoso deveriam ser controlados antes da semeadura de soja. É isso que tem acontecido com variações de quais os produtos que eu posso utilizar aqui no sistêmico e o de contato. Então, relembrando de buva, bastante semente pequena, fácil disseminação, não cresce onde tiver cobertura do solo, ela tem dois picozinhos, um lá em fevereiro, março, abril e outro em julho, e a gente deve tomar muito cuidado para não ter plantas grandes para controlar. Bom é controlar com planta pequena e duas intervenções químicas. Primeiro, produto sistêmico e segundo, produto de contato. Esse ano está mais complicado porque as situações climáticas estão mais difíceis
para a gente fazer esse controle. E a gente lembra, né? A temperatura alta, umidade baixa e vento são as piores condições de a gente aplicar qualquer tipo de produto, principalmente esse que a gente utiliza para controle de buva, ok? Vamos falar agora um pouquinho da segunda planta daninha, essa é a mais importante hoje, porque inclusive é mais cara, mais difícil de controlar, que é o capim amargoso, né? O capim amargoso, a disseminação dele foi até maior que a buva, e quais são as diferenças dele da buva? Primeira questão é que o capim amargoso ele dissemina, como nós estamos mostrando aqui, por semente, também semente pequena, com alguns pelinhos que é fácil levar por vento, ou é fácil ficar na camisa do engenheiro agrônomo, no carro, enfim, fácil ser transportada. E a principal característica dessa planta, como está mostrando aqui na foto, é que depois de algum tempo ela forma rizoma. O rizoma não é muito grande, mas é uma substância, uma estrutura de reserva que fica próxima ali entre a raiz e o colo da planta. Depois que esse rizoma é formado, praticamente os herbicidas não conseguem translocar mais para a raiz e matar a planta. Então, o grande problema do manejo de amargoso é os produtores não devem deixar a planta formar esse rizoma, entorcerar. Isso, se a gente der uma olhadinha nesse gráfico, acontece mais ou menos ao redor dos 40, 45 dias. Então, olha, o crescimento do amargoso, como mostra esse gráfico aqui, é bem lento até a formação de rizoma. Depois que esse rizoma é formado, o amargoso tem um desenvolvimento muito rápido, quer dizer, fez a touceira, ele tem um crescimento vegetativo muito grande. E aí, como eu falei anteriormente, fica muito difícil controlar. Por quê? Os herbicidas, como eu expliquei anteriormente, não passam por esse rizoma, e nesse rizoma estão as gemas de crescimento. Então, assim, a gente vai matar a parte seca, a área foliar, e ele vai rebrotando da base ali do rizoma. Então, primeira dica, amargoso a gente não deve deixar entorcerar nas nossas áreas de cultivo, né? Amargoso, diferente da buva, é uma planta perene, então assim, amargoso fica de um ano para o outro, né? Tem amargoso que nós conhecemos com 4, 5, 6 anos, então amargoso não é uma planta daninha de soja, amargoso é uma planta daninha de soja, de milho safrinha, de milho safra, de trigo, amargoso é uma planta daninha das nossas áreas de cultivo. Então, se o amargoso ele está presente em todas as culturas, nós devemos pensar no manejo dentro de cada uma dessas culturas, né? Uma coisa interessante para o amargoso, o controle mecânico pode ser muito eficiente para o amargoso. Controle mecânico, principalmente através da roçada. Imagina essa planta de amargoso aqui, que deve ter em torno de 4 anos, uma planta grande, como está mostrando essa foto, se a gente fosse controlar exclusivamente com herbicida. Lembra daquele rizoma que tem embaixo, a quantidade de raiz. Então, qual que é a primeira coisa que a gente deveria fazer? Cortar essa planta, roçar essa planta se fosse possível, né? Roçar bem baixo. Aí a gente diminui toda essa área foliar e, como vocês estão vendo aqui, a gente vai fazer a aplicação apenas nessa planta que teve rebrota. A gente sabe que hoje é difícil ter roçadeira nas propriedades agrícolas, isso está quase terminando. Mas qualquer tipo de implemento que ajude a diminuir essa massa verde pode ser um bom manejo do amargoso, que é complementado com o controle químico, né? Outra coisa, então, interessante, no caso de amargoso, além desse controle mecânico e até o cultural, se a gente tiver cobertura de solo, enfim, isso vai ajudar um pouco no controle do amargoso, é o controle químico. E basicamente o controle químico amargoso pode ser feito de duas maneiras. Um com os herbicidas pré-emergentes, né, que são aqueles herbicidas aplicados no solo para não deixar aquelas sementes que estão ali emergir. Nós temos várias opções de herbicidas pré-emergentes que funcionam muito bem para amargoso. Mas diferente da buva, se vocês derem uma olhada aqui, a emergência de amargoso é quase totalmente baseada na presença de água. Então esse gráfico aqui é um gráfico de monitoramento de um ano da emergência de amargoso. Olha que interessante. Essa linha vermelha é chuva e as barrinhas mais escuras são emergência de amargoso. Vocês podem notar que onde não tem chuva, quer dizer, está seco o solo, não tem amargoso nascendo. Choveu, umidade, amargoso nasce. Então a buva precisa de temperatura baixa, só um pouquinho de umidade e luz para germinar. O amargoso, independente da luz, ele é fotoblástico neutro, a semente fotoblástica neutra, emerge com luz ou sem luz, mas ele precisa de água. Então nós vamos ter emergência de amargoso quando tiver água. E a aplicação do pré-emergente, que é uma boa ferramenta, vai ser de acordo com a presença de água, que provavelmente vai ser justamente na época de semeadura da soja. A soja vai precisar de água para germinar e o amargoso também. Então o posicionamento dos herbicidas em pré-emergência é justamente na época que a gente vai semear a soja, ok? Pré-emergente funciona bem e pré-emergente funciona bem justamente na semeadura da soja. A outra opção são os herbicidas pós-emergentes, que são aqueles utilizados quando o amargoso já nasceu. E aí tem muita discussão, qual que é o herbicida que é melhor, esse é melhor que aquele, qual a dose que eu uso. Isso vai depender principalmente de qual que é o tipo de amargoso que nós vamos controlar. Por exemplo, se vocês derem uma olhada nessas 4 fotos, nós temos 4 plantas de amargoso.
Essa planta menor, que é oriunda de semente, que está no campo provavelmente há poucos dias. Uma planta um pouco maior que está entrando naquela fase de perfilhamento, lembra que eu falei? Formação do rizoma, entrando no perfilhamento. E mais 2 plantas após o perfilhamento, que pode até ser sobra de roçada, de rebrote, da própria colheita da soja. E a terceira, e a última planta, que é aquela planta já adulta. Então, assim, qual que é o herbicida que eu vou utilizar e que dose? Vai depender de qual que é essa planta que eu vou querer controlar. Lembrando que plantas menores são mais fáceis de controlar. A grande maioria dos herbicidas utilizados, que são, a gente denomina de graminicida, que são os inibidores de uma enzima que chama CCase, né, conhecido como graminicidas, basicamente qualquer um controla plantas pequenas e até em doses normais, essas doses que são normalmente utilizadas para dentro da cultura da soja. Vai ficar mais difícil controlar e aí a gente começa a selecionar alguns tipos de herbicida a partir que a planta é um pouco maior. Então, de novo, planta grande é mais difícil de controlar e planta grande nós vamos perder alguns herbicidas, vamos ter só poucas opções e ter que trabalhar com doses maiores, né? Então, de novo, importante é controlar o amargoso quimicamente antes dele nascer com pré-emergente ou em pós-emergência quando ele é pequeno, que nós temos uma gama maior de produtos e podemos trabalhar com doses menores, né? Imagine só se a gente estiver controlando uma planta desse tipo aqui, olha que tamanho de planta, né? Essas 2 fotos mostram plantas de amargoso que estão presentes na área. Lembra que eu falei que a amargoso é uma planta perene? Ela já pode ter mais de 1 ano. Se a gente tirar essa planta, nós só estamos olhando para fora do solo, mas olha a quantidade de raiz que tem essas plantas. Por isso que é difícil controlar a planta de amargoso nessa situação. Em touceira, a grande quantidade de raiz, como vocês podem ver nessa foto aqui de cima, e embaixo, nessa segunda foto, a gente vê as gemas, né? A gente secou, matou aquele perfil, aquela parte da planta que estava em cima do solo, ela seca, mas aquela gema vai dar um nascimento a outra planta, um outro perfil. Então, de novo, né, o controle químico em pós-emergência vai depender muito do estágio. Melhor fazer em amargoso pequeno, que a gente vai ter uma quantidade maior de produto e doses menores para a utilização, ok? E para terminar, né, nós falamos de búfalo e amargoso, mas qual que é o futuro, seja para essas 2 plantas ou para as plantas que estão para vir para frente? Hoje tem aumentado muito a questão de resistência de plantas daninhas a herbicida, de novo, porque isso acontece. A gente utilizar um único produto somente na área durante muito tempo, né? Então, cada vez mais os agrônomos, os técnicos, os produtores vão ter que ter conhecimento para tratar desse futuro, para não deixar o futuro ser plantas resistentes espalhando para o Brasil todo, dos mecanismos de ação de produto. E aqui, de uma maneira geral, a maioria dos produtos que nós temos de herbicidas, tanto para soja, quanto para milho, como para algodão, né, são esses grupos que a gente chama de mecanismos de ação. Então, tudo que está debaixo da mesma cor são herbicidas do mesmo mecanismo de ação, que age da mesma maneira. Então, hoje, o sistema de produção de grãos, o que a gente deve fazer é utilizar bem cada um desses produtos, mas fazer a diversificação, a rotação desses produtos, nesses vários mecanismos de ação, né? Isso é que compõe um bom controle químico, um bom manejo químico. Fazendo isso, utilizando as boas características desses produtos com as doses corretas, nós vamos evitar que nós tenhamos problemas piores do que nós estamos tendo hoje, de selecionar ou aumentar essas plantas resistentes a qualquer tipo de herbicida. Então, lembrando, pessoal, planta daninha voltou a ser um grande problema na agricultura hoje. As 2 principais são búfalo e amargoso, que nós tratamos aqui. São plantas que, principalmente, a gente deve controlar nos pousios, não deixar a área de pousio, porque é aí que ela gosta de tomar conta da área, e aí utilizar todos os sistemas de manejo, seja o manejo cultural, o manejo mecânico e o controle químico, que é muito importante, selecionando os melhores herbicidas, doses adequadas, nos melhores estádios de controle. Nessa nossa safra de soja hoje está um pouco seco, em algumas situações do Brasil não está fácil controlar essas plantas, então vamos tomar um pouco mais de cuidado do que nós fizemos nos anos anteriores. E no fundo, né, tudo que a gente precisa fazer é o que mostra essa foto aqui. O bom controle de planta daninha começa com uma boa escolha de cultivar, semeadura na época correta, um bom sistema de plantio, ter palhada, enfim, boas práticas agrícolas. Tudo que nós falamos anteriormente para controlar a planta daninha tem que fazer parte de um manejo melhor, que é dentro de um planejamento e manejo da nossa cultura que nós vamos fazer para essa safra 2019-2020, que espero que seja boa para todos os produtores do Brasil. Obrigado.